Saudações trabalhistas aos companheiros e às companheiras e aos que estão me distinguindo com a audiência nessas gravações. Alguns dias atrás eu me propus e confirmei para todos vocês que abordaria a questão da reforma administrativa. Começo agora. Passei vários dias em cima dessa matéria, estudando, examinando a legislação, a Constituição Federal, as legislações que regem a administração pública de forma geral, propostas de emenda constitucional, emendas parlamentares, decretos-leis, uma soma enorme dessa legislação que envolve a administração pública federal, estadual e municipal. O tema é difícil, é complexo, mas eu vou em 2 programas, eu tenho impressão e certeza que eu vou resumir para que todos absorvam essa matéria, reflitam sobre o que está sendo feito no nosso país quanto essa tão falada PEC 32, que é uma proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020 e que está presentemente no Congresso Nacional, Câmara Federal primeiro e depois no Senado da República para novas votações. O que basicamente o governo diz do porquê de uma reforma administrativa? Ele diz o seguinte, que é uma reforma necessária para diminuir os gastos com o servidor e diminuir as despesas do poder público. O governo está dizendo isso, que propõe a reforma administrativa porque o servidor gasta muito e é preciso diminuir as despesas. Praticamente esse primeiro programa vai ser a reforma administrativa do ponto de vista da matéria que está no Congresso, que foi enviada pelo governo federal. São as teses dele, as justificativas pelas quais eles chegaram a esse momento em propor no Congresso Nacional uma reforma administrativa. O segundo programa eu vou dar pelo que eu estudei e pelas considerações que estão no meu partido e de demais partidos que vão também abordar essa questão praticamente da mesma ótica, sobre a mesma visão que nós estamos dizendo. Essa segunda parte então do programa vai ser nesse sentido. Agora então vamos continuar. O governo diz: a reforma administrativa é necessária para diminuir os gastos com o pessoal e diminuir os gastos públicos do governo. Diminuir os direitos adquiridos pelo servidor para modernizar a máquina pública. Então a proposta deles é tirar os direitos do servidor a pretexto de modernizar a máquina pública. Nós vamos contestar isso aí. Um dos temas mais violentos, eu diria, dessa proposta é que vai ser estabelecido um novo regime jurídico. Vão mudar esse regime jurídico que está aí e vão estabelecer novas formas jurídicas de relacionamento entre o servidor e o Estado, entre o servidor e o Estado membro e entre o servidor e o município. E por quê? Porque eles vão alterar, e diz o texto da reforma, eles vão alterar o texto do Estatuto do Servidor. É no Estatuto do Servidor que estão consagrados os direitos adquiridos, os objetivos e as finalidades pelas quais é regido o servidor público no seu relacionamento com o Estado. 4. Estabelece novas regras, porque modifica a Constituição Federal. Claro,
Uma PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então eles vão emendar a Constituição, eles vão modificar alguns artigos da Constituição. Por que num primeiro momento eles vão fazer essa proposta de emenda à Constituição? Simples. Eles vão agora modificar só as regras gerais. Eles vão estabelecer um novo regime jurídico e algumas normas de ordem geral. Por quê? Porque a votação no Congresso, diz a lei, é de 3/5. Então precisa mais parlamentares, mais deputados, mais senadores, além da metade, para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Então agora, só a generalidade, o que eles querem fazer de rompimento no sistema atual da administração pública, passa agora no Congresso com um quórum de 3/5. Muito bem. No bojo dessa reforma, dessa PEC 32, tem uns artigos que vão remeter que o restante da matéria sobre a reforma administrativa será legislada por um projeto de lei complementar e via decreto presidencial. Aí que está o crime. Por que isso aí? Porque forma uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que o quórum é 3/5, as demais matérias no Congresso Nacional, tanto Câmara Federal como Senado da República, exige um quórum da maioria absoluta, que é metade mais um. Então basta a metade dos deputados, a metade dos senadores mais um, que está feito o serviço dos projetos de lei complementar e projeto de lei. E o outro artigo que diz que as seguintes matérias, eles apontam quais as matérias, serão regulamentadas via decreto presidencial. Então vão dar todos os poderes para o presidente da República completar o serviço. Bem, seguindo adiante, eles dizem o seguinte: a reforma valerá para os novos servidores. Todo mundo se tranquilize, está dizendo o governo federal, alguns congressistas já estão dizendo, não se preocupe, essa reforma aí ela vai valer só daqui para diante, só depois que for assinada no Congresso a tal da reforma, então só vai valer para os que vêm depois. Não se iludam, nós vamos provar por A mais B que todo servidor público, mesmo aquele que é estável hoje, vai ser duramente atacado. Nós vamos ver isso aí. Bem, essa reforma administrativa, ela tem exceções. Sinto muito ter que dizer para vocês, mas tem exceções. Ela vai pegar o servidor público federal e depois o estadual e depois o municipal. Quais são as exceções? Magistrados, promotores e procuradores da justiça, delegados. Esses são figuras típicas de Estado que estão fora, vão ficar fora da reforma. A reforma é só para você, servidor. Inclusive, a reforma vai valer também para os servidores da Justiça, do Poder Executivo e do Legislativo. Então, temos essas exceções. Nessa proposta, tem também a criação de uma comissão de avaliação, que hoje, pelas normas administrativas, direito público administrativo e a legislação administrativa, essa comissão de avaliação, existe comissão de avaliação hoje, vai continuar tendo, da proposta vai continuar tendo, só que com algumas alterações. Dessa comissão, dela poderão fazer parte servidores com encargos comissionados. E você sabe a diferença de um cargo comissionado com um servidor efetivo.
O servidor efetivo exerce uma função do Estado, ele é garantidor da sociedade. O cargo de confiança é cargo de confiança daquele que o indica, daquele que o nomeia. Então vocês já perceberam a situação que vai acontecer com esse novo perfil de uma comissão de avaliação. No segundo programa eu falo sobre isso aí. E aqui eu já tinha falado, concede ao presidente da República, via decreto, completar a obra. Entre a complementação da obra, ele vai ter o poder também, o presidente da República, de extinguir fundações, fundos, tudo na mão do presidente da República, para extinguir isto aqui, extinguir, transferir e promover a fusão de entidades da administração pública, autárquica e funcional. Exemplo, ele pode extinguir a Fiocruz, que é um instituto de pesquisa científica. Ele pode extinguir o IBAMA, protege as reservas florestais, e poderá extinguir, e já estão dizendo isso, as universidades federais. Dito isso, e para a conclusão desse primeiro programa sobre a reforma administrativa, nesse novo regime jurídico é estabelecido 5 cargos. Um cargo com vínculo de experiência, um cargo com vínculo por tempo indeterminado, por tempo determinado e um cargo de liderança e assessoramento. E o 5º seria um cargo típico de Estado. Muito bem, resumindo, fora o cargo típico de Estado, que dele farão parte juízes, promotores, delegados de polícia, que aí esses vão ter que fazer concurso público, e só esses cargos típicos de Estado terão estabilidade. Os demais, vínculo de experiência, tempo determinado, tempo indeterminado, liderança e assessoramento, não terão estabilidade. Fininho. Então, para concluir, a PEC 32 prevê, eu sou obrigado a ler porque aqui ele determina o fim de promoções automáticas e benefício, fim da licença-prêmio, fim dos aumentos retroativos, vedadas, proibidas férias superiores a 30 dias, como se o servidor hoje tivesse férias de mais de 30 dias. Fim de adicionais por tempo de serviço, quinquênio, biênio, sexta parte, proibição de pagamento de parcelas indenizatórias sem previsão legal, fim do adicional de indenização para substituição não efetiva, vedada, proibida a redução da jornada sem redução de remuneração, exceto por saúde, proibida a progressão de promoção por tempo de serviço, proibida a incorporação ao salário de valores referentes aos exercícios de cargos e funções e vedado também proibido adicional ou indenização. Esse, no resumo, é a proposta do governo, ou seja, vai liquidar. E mais, assim foi feito, no mesmo sentido, foi feito com a CLT, derrubaram os direitos do trabalhador. A mesma coisa fizeram com a Previdência, derrubaram os direitos do aposentado. E agora vão fazer o crime contra o servidor. Muito obrigado e até de repente.